Irmãos, bom dia. Vamos à leitura da Bíblia, da Bíblia do Expositor, capítulo 25, neste sábado. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Que o Senhor venha te dar direção, te dar um sábado abençoado, para que você tenha muita fé no nosso Deus. Amém? Vamos lá. Aqui no capítulo 25, estamos nos anos de 1800. Tá? Capítulo 25 de Gênesis, essa Bíblia do Expositor, neste 25 de janeiro, sábado. Então leremos um capítulo por dia. Então diz assim, aqui ele vai falar de Quetura. Que no capítulo anterior, no 24, falamos de Eliezer, o mordomo de Abraão, de Rebeca, de casamento de Isaac com Rebeca, né? Então vamos ler aqui. Aqui diz assim, Quetura. E Abraão tomou outra mulher, cujo nome era Quetura. Sara tinha envelhecido e partido. Hebreus capítulo 9, versículo 13. Quer dizer, diante da aliança judaica das obras, Quetura, a gentia, aparece agora com seus filhos deste modo. Representasse o futuro, a qual deu à luz Sirã, Joquissã, e Medã, e Midian, Gisbaque e Suá. E Joquissã gerou Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Euda. Todos estes foram filhos de Quetura. É provável que Abraão tivesse entre 140 e 150 anos quando lhe nasceram esses filhos. Portanto, concluímos que o rejuvenescimento dado a Abraão pelo Senhor, com respeito ao nascimento de Isaac, durou por muitos anos. Mas o que sem dúvida assim foi. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Isto já tem acontecido. As nações da terra, as quais Quetura e seus filhos representam, serão levantados como filhos de Abraão e receberão a sua herança, o que é óbvio, fala da igreja. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Só o filho do Espírito pode ser herdeiro das promessas. E aos filhos de suas concubinas deu Abraão dotes, presentes, e vivendo ele ainda, o afastou de Isaac, seu filho, enviando-os para o Oriente, a terra oriental. Há uma diferença grande entre os simples dotes e toda herança, no sentido natural. O mesmo é válido o que segue o caminho da cruz. Não podem ser companheiros daqueles que seguem o caminho da carne. A morte e o sepultamento de Abraão. E estes foram os dias da vida que viveu Abraão, 175 anos. Expirou o espírito, morrendo Abraão em boa velhice, ancião e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Abraão nasceu um dos anos depois da morte de Noé, e era contemporâneo de Sem, filho de Noé, por muitos anos. Poucos homens na história provocaram impacto no mundo como fez Abraão. O que caracterizava sua pessoa e sua vida era a fé. E falamos da fé em Cristo e do que Cristo faria para redimir os filhos caídos da raça perdida de Adão. Como Paulo, Abraão poderia dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4, versículo 7, 8. Isaac e Ismael, seus filhos, sepultaram na cova de Macpela, na herdade de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que está em frente de Mara. É agradável ler que Isaac e Ismael estiveram juntos, junto ao sepulcro de seu pai. Aqui há conotações proféticas. Isso literalmente acontecerá na era do reino vindouro. O campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Este lugar de sepultamento só pertenceu a Abraão e Sara quando morreram. Entretanto, esse lugar declara a todos que um dia toda a terra, que em última instância
seria chamada Israel. Pertenceria a ele, e pertencerá mesmo, na era do reino vindouro. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitou Isaque junto ao poço de Beer, Lairoi, poço do vidente que me vê. Deus abençoou Isaque, mas não é mencionado nada quanto a Deus ter abençoado os outros filhos de Abraão, os descendentes de Ismael. E estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que deu à luz Agar, a egípcia, serva de Sara. Ismael teve toda a oportunidade de servir a Deus, mas, infelizmente, ele escolheu outro caminho. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nabaiote, depois Quedar, e Abidiel e Mibissão, e Misma e Dumá e Massá, Haddad e Tema e Getur, Neifis e Quedimá. E estes são os filhos de Ismael, e estes os seus nomes, por suas vilas e por seus acampamentos, 12 príncipes com as suas famílias. E estes foram os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou o espírito e, morrendo, foi congregado ao seu povo, e habitaram desde Avilá até Sul, que está em frente do Egito, como quem vem da Assíria, e morreu na presença de todos os seus irmãos. Ismael era a cabeça do povo árabe, o qual, infelizmente, ao menos a maior parte escolheu um caminho de incredulidade ao rejeitar Cristo, como sempre é o caso. Uma deidade falsa preencheu o vazio. Essa deidade falsa era Maomé, que escravizou o povo árabe desde aquele tempo até agora, porque não existe liberdade fora de Cristo. Por isso que eles sofrem. Esaú e Jacó. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque nasceu do Espírito. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Aram, irmã de Labão, arameu. Labão arameu é mencionado aqui simplesmente porque ele desempenhou um papel proeminente com respeito a Jacó, o filho de Rebeca. E orou Isaque insistentemente ao Senhor por sua mulher, que era estéril. Satanás estorvou o nascimento de Jacó por 20 anos. E o aceitou o Senhor, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Deus se sobrepôs contra a malícia de Satanás, para dar ênfase, uma vez mais, à grande verdade de que ele demonstra as riquezas de sua graça e glória, onde a natureza está morta. É um princípio na vida espiritual que a natureza humana não está disposta a aprender. Os filhos se combatiam dentro dela. Havia gêmeos em seu ventre. Duas forças lutavam dentro dela. Um que cria e o outro que não cria. Estavam presentes antes que nascessem. Eram como as duas naturezas, a natureza pecaminosa e a natureza divina dentro do crente. E disse: se é assim, por que vivo eu assim? Pode-se parafrasear: se como resposta à oração, Deus está por me dar o gozo de ser mãe, porque estou sob tanta opressão física, até o ponto de estar em perigo da morte. Ela estava muito perplexa com tal resposta à oração, uma vez que esta veio acompanhada de tal sofrimento misterioso, e foi perguntar ao Senhor, e lhe respondeu o Senhor: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos serão divididos desde as suas entranhas. Estas 2 nações eram os edomitas, os israelitas, com o nascimento de Esaú e de Jacó. Elas estariam separadas, divididas, e inclusive seriam hostis, porque não teriam nada em comum. E um povo será mais forte que o outro povo. Jacó, que era o menor, seria o mais forte, mas só por meio do Senhor, e o maior servirá ao menor. Toda pessoa nasce com uma natureza pecaminosa, que a faz maior. A natureza divina chega ao crente pela conversão e ele se torna menor. Entretanto, se seguirmos o padrão de Deus para um viver vitorioso, que é Jesus Cristo, e ele crucificado, o maior serviria ao menor, o que significa que a natureza divina
será vitoriosa sobre a natureza pecaminosa. Quando se cumpriram os seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo ele peludo, como um casaco, e chamaram o seu nome Esaú. Esse nome significa o peludo, que fala de sensualidade. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Jacó, agarrando o calcanhar de Esaú, no nascimento representa o crente tentando ganhar a supremacia espiritual por meio da carne, e não pelo espírito, o que caracterizou Jacó por muitos anos. E foi chamado seu nome Jacó, significa agarrado ao calcanhar ou suplantador. E era Isaac da idade de 60 anos, quando ela o deu à luz. A primogenitura. E cresceram os meninos. Esaú foi homem destro na caça, homem do campo. Jacó, porém, era um varão quieto, que habitava em tendas. O texto hebraico original descreve Esaú como um homem selvagem, indisciplinado, e Jacó como um indivíduo tranquilo e amadurecido. Este era sensível, diligente, responsável e pacífico. E amou Isaac e Esaú. Preferiu Esaú a Jacó, o que assinala um devido de caráter em Isaac, o que lhe traria muita tristeza. O Espírito Santo, na Epístola aos Hebreus, chama Esaú de uma pessoa perversa, porque ele vendeu a sua primogenitura, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Ela se lembrou da predição no versículo 23. E Jacó cozinhou uma sopa numa panela, e voltando Esaú do campo, estando cansado, disse a Jacó: Rogo-te que me deis a comer deste guisado do vermelho, pois estou muito cansado. Por isso foi chamado seu nome Edom. Esaú foi o pai dos edomitas. E Jacó respondeu: Me venda hoje a tua primogenitura. A primogenitura deste tratava-se então de algo essencialmente espiritual, pelo que Esaú não tinha respeito nem interesse. Tinha a ver com a herança terrena de Canaã, a qual tomariam posse centenas de anos no futuro. Referia-se à posse da bênção da aliança, que incluía a descendência dele, a qual seria como as estrelas do céu, e o fato de que todas as famílias da terra seriam benditas nele. Além disso, havia a autoridade do progenitor da semente prometida, que era a bênção maior de todas, a se referir a Cristo. O primogênito devia receber a primogenitura, e Esaú era o primogênito. Então disse Esaú: Eis que eu estou a ponto de morrer, para que, pois me servirá a primogenitura? Esaú trocou a riqueza futura e eterna pela satisfação de uma necessidade no presente e temporária. Ele não tinha interesse algum pelas coisas espirituais, portanto, a primogenitura não significava nada para ele. Então disse a Jacó: Jura-me isso hoje. Ele jurou e vendeu a Jacó a sua primogenitura. Jacó, embora com um caráter deplorável, valorizava a bênção divina e eterna. E se ele se colocasse nas mãos de Deus, a profecia comunicada à sua mãe antes do seu nascimento teria sido cumprida nele, sem degradação e o sofrimento que suas maquinações lhe trouxeram. Então Jacó deu a Esaú pão e guisado de lentilhas. E ele comeu, bebeu, e se levantou e se foi. Assim menosprezou Esaú a sua primogenitura. O coração natural não atribui valor às coisas de Deus, como se pode ver evidenciado pela escolha feita por Esaú. Para o coração natural, as promessas de Deus são algo vago, sem valor, sem poder. Simplesmente pela visão não se conhece Deus. Ao que os inconversos não podem ver, não dão valor algum. Assim foi com Esaú. O nosso Deus, ele é um Deus vivo. Não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo. Também não podemos tocá-lo, mas podemos pela fé sentir a tua presença e sentir o seu toque. Amém? Que esta palavra venha lhe ajudar neste sábado, 25 de janeiro. Amém? Até o próximo vídeo, Live da Palavra. Essa Bíblia Expositora
se assim o Senhor nos permitir.